Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Blindex, 57 anos de tradição no mercado. Meu entrevistado de hoje é o deputado estadual Marquinhos Trade. E eu o convidei porque eu tenho umas perguntas interessantes que eu acho que você de casa também gostaria de saber e gostaria que você respondesse. E a primeira pergunta, primeiro, prazer em recebê-lo no nosso programa. E já a primeira pergunta para você: por que você resolveu estar político, né? Ser político? Primeiro, eu agradeço o convite, satisfação e alegria toda minha. A questão de você seguir uma carreira política, ela vem primeiro através do compromisso com o coletivo que eu acredito que todo cidadão deva estar imbuído. Eu concorri ao meu primeiro mandato no ano de 2004, tendo, portanto, quase 40 anos de idade, e eu resolvi concorrer à Câmara de Vereadores da minha capital em razão de eu ouvir constantemente o fato de que os agentes públicos do nosso país, eles se direcionam muito mais num espírito de interesse particular em detrimento do interesse coletivo. Antes de submeter o meu nome à apreciação da cidade onde eu nasci, cresci e eu crio a minha família, eu me preparei e eu acho isso de extrema importância. Você foi fazer curso, se preparar para gestão pública, para mexer com a coisa pública? Eu acho que para se concorrer a um cargo público no nosso país, principalmente num cargo legislativo, deveria haver sim um exame mais minudente para saber se a pessoa tem aquilo que ela está querendo lhe oferecer. Por exemplo, a atividade político-parlamentar de um legislador. Ele vai mexer não só com projetos de lei, mas ele vai ter que ter a noção exata da redação gramatical, ele vai ter que ter a pontuação necessária do direito tributário, do direito constitucional, ele vai ter que ter uma noção de uma lei de responsabilidade fiscal. Mas você acha que isso não seria excludente num país onde a maioria não tem acesso à educação? Poderia até ser um estímulo para aqueles que querem chegar a um cargo público ter condições de estudar, porque hoje em dia as escolas públicas, elas estão sendo tanto procuradas quanto as escolas particulares. E a partir do momento em que nós começarmos a valorizar de que para se candidatar a determinado cargo ou função, você deve estar em condições para oferecer aquilo que a população espera que você ofereça, afinal de contas você vai ser remunerado, bem remunerado, e você tem que estar competente para devolver essa forma de remuneração. Eu não consigo ver, por exemplo, um médico que não tenha um estudo, eu não consigo ver um advogado que não tenha um estudo. Eu tenho certeza que se você for contratar um pedreiro, você vai querer saber se ele tem condições ou não para fazê-lo. O político, ele tem que ter essa condição técnica, é uma condição fundamental para o exercício do seu ministério. Por quê? Porque se você verificar que a pessoa que você colocou dentro de um parlamento não tem condições técnicas para te bem representar, você não pode mandá-la embora imediatamente. Você vai ter que aguardar 4 anos. E a partir do momento em que você vai ter que ficar com um funcionário, pagando ele durante 4 anos sem poder mandá-lo embora, você vai ficar numa condição extremamente antidemocrática, porque você está pagando uma pessoa que não está em contraprestação oferecendo aquilo que você imaginava que ela teria condições. Por isso, primeiro, eu achei fundamental me preparar. Eu sou formado em Direito, sou professor universitário, eu tenho noção exata do que faz um parlamentar, quais são os objetivos hoje de um parlamento, principalmente num país onde há desilusão e descrédito com os agentes políticos. E como é que você vê, né, a sua opinião, como é que você consegue separar um interesse
particular do interesse público, né? Como é que você lida com isso? Ora, se você não tiver condições de separar o interesse público do interesse particular, você pode ser tudo na vida, menos um homem digno que tenha a consciência tranquila de olhar para os olhos dos seus filhos e dizer que você é um homem de bem, de caráter e de conduta vertical dentro de uma sociedade. O espírito coletivo, evidentemente, deve transcender sobre o interesse particular. Isso é uma noção basilar. Infelizmente, no nosso país, isso não acontece. No nosso país, é muito fácil criticar os erros, mas dificilmente se aplaudem aqueles que obtêm êxito dentro de um objetivo que ele traça para a sociedade. No Brasil não há o reconhecimento dos Você está bons. falando isso, é verdade, entrevistando o seu irmão, e eu falei o que mais magoava nele na profissão é que quando ele acertava, aquelas pessoas que pediam aquilo não iam lá para cumprimentá-lo, mas quando havia algum erro, estariam apontando os erros, né? Quer dizer, o brasileiro não está preparado para agradecer então as coisas boas? Olha, se nós buscarmos exemplos dos países mais desenvolvidos, aqueles que cometem erros contrários à coletividade, uns se suicidam na frente das câmeras, outros vão até no fundo de um quarto e atiram silenciosamente, de vergonha de poder olhar para a sua população. No nosso país é diferente, infelizmente é diferente. Aqui já há premissa popular de que o bom político pode roubar, desde que faça. Quem não rouba é bobo, quem não rouba não sei o quê. É a oportunidade que para você ter é um mandato popular. Então as pessoas já aceitam até mesmo votar num político ladrão desde que ele faça. Ele roubou, mas pelo menos fez. Então se parte dessa falsa premissa, que não deve ser o centro do equilíbrio de uma sociedade organizada, infelizmente a gente leva a entender que a grande parte, sim, e eu comungo com o entendimento popular, daqueles que obtêm um mandato, prevalece mais o interesse particular do que o interesse coletivo. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo e logo em seguida a entrevista continua. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.